Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje eu tenho uma pessoa aqui que eu não sei como ela achou a agenda para vir aqui. Já tô muito feliz dela ter reservado um tempinho, porque ela tá sempre ocupada, sempre com alguma frente, com algum projeto, com uma coisa nova. E hoje vocês vão conhecer a Miriam Oliveira. Ela é empresária, ela tem uma vinícola, uma empresa de suco, a Marquesa. Agora, recentemente, está com outro desafio na diretoria de turismo aqui da cidade, aqui de casa, e vai ser um papo incrível, terapeuta, pós-graduado em neurociência. Vai ser animal. Já aproveita e já clica aí para curtir esse episódio, para a gente começar bem. Miriam, obrigado. Fiquei muito feliz de você ter topado e ter reservado um tempinho na sua agenda super atarefada. Eu que agradeço. Na verdade, estou muito feliz e fiquei surpresa com o convite. Eu não esperava esse convite. E é óbvio que eu ia arrumar um cantinho aí na minha agenda, porque eu te admiro, já acompanho o seu trabalho. Então, assim, para mim, na verdade, é uma honra estar aqui. Que legal. Obrigada. Que legal. Eu que agradeço. Vamos bater um papo bom aqui. Primeiro, apresente-se aqui para a audiência. Quem que é a Miriam? Conta um pouquinho, já engata ali contando um pouquinho da sua história, ali o seu começo, sua adolescência, as primeiras experiências profissionais, para a gente chegar depois em adega, em turismo, em terapia, a gente chega lá em algum momento. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, né? Comecei a trabalhar a partir dos 13 anos de idade, então eu falo assim que eu venho de uma família grande, somos em 4 irmãos, e desde cedo meu pai sempre ensinou que tudo que a gente quisesse na vida, a gente podia conquistar, desde que a gente, de fato, fosse em busca, né, da realização desse sonho. Então, eu comecei a trabalhar a partir dos 13 anos de idade. Eu estudava de manhã, à tarde eu ia trabalhar na casa de uma tia, sendo babá do meu priminho que tinha acabado de nascer. Que legal. E aí, eu fiquei com ela até os 15. Com 15 anos, falei, não dá mais para ser babá, eu quero algo mais, né? Já estava aí no ensino médio. E aí, na época, né? Não querer contar a idade, mas assim, podia-se trabalhar a partir dos 14 anos, sim, né? Podia, Não era que nem hoje. A minha carteira de trabalho eu tinha uns 13, isso, por aí. Então, aí eu fui trabalhar no centro da cidade, depois eu fui para o shopping, aí mudei horário de aula, de estudo, fui estudar à noite para continuar trabalhando durante o dia. E aí, ali nasceu, né, aquela coisa de querer crescer cada vez mais, me profissionalizar. Terminei o ensino médio, fui para a faculdade. E aí eu fui para as empresas, né? Na época de faculdade, fiz ADM, já tinha aquela coisa de querer trabalhar por conta, de fazer alguma coisa para mim e aprender como é que a dinâmica de uma empresa funcionava, mas olhando para mim, o que eu posso fazer por mim lá na frente. E sempre gostei muito de pessoas, muito, tanto que eu me formei em ADM e minha especialização já foi em RH. Então eu falei assim, eu quero lidar com pessoas. E depois, logo que eu terminei a faculdade, fui trabalhar numa multinacional nessa época, estava ainda na multinacional, terminei a faculdade, falei assim, agora que eu já tenho uma faculdade, eu vou fazer uma coisa que eu quero, que eu sempre quis, que é lidar com pessoas, e um curso que eu tenha a ver com isso. Tá bom. E aí eu sempre gostei da parte de beleza, de estética. Essa eu não sabia, essa é novidade. Então, essa é mais uma profissão. Essa é novidade. Essa tava Nem guardada... falei aqui no começo. Tava guardada na manga. Tá. E aí eu fui fazer técnico em estética. Então, paralelo ao meu trabalho dentro da Multi, eu fui estudar estética à noite. E aí eu me formei técnica em esteticista, e um ano depois que eu já estava formada, eu saí da empresa e aí eu fui empreender. E aí eu montei minha clínica de estética. Na verdade, esse primeiro ano eu fui trabalhar para uma franquia de estética, fiquei 1 ano com eles, aí aprendi tudo o que eu precisava aprender, pus em prática aquilo que eu já tinha aprendido no técnico, e depois de 1 ano eu montei meu primeiro consultório de estética. E aí eu fiquei 10 anos na área de estética. Nossa, é muita coisa. 10 anos. Aí eu montei uma sala aqui em Jundiaí, depois de um tempo eu montei uma outra sala em Itatiba, depois montei mais uma em Jundiaí, chegou num momento que eu estava com 3 salas de estéticas. E ali já estava o empreendedorismo bem na veia, né? Só que eu tinha outros sonhos, e naquele momento eu me vi no que muitas mulheres se veem hoje em dia. Conseguir conciliar o trabalho profissional
e o sonho de ter uma família, de dar conta de uma casa e tudo mais. E como eu venho de família tradicional, apesar do meu pai ensinar para os filhos que a gente tinha que ir em busca dos sonhos, eu também fui ensinada de que a menina tinha que casar, ter filhos e tudo mais, né? Tá. Então, nesse momento, eu já estava casada, eu já tinha meu primeiro filho, mas eu me vi numa situação assim, nossa, eu quero mais para mim como mulher, como mãe, como esposa, e eu não estava conseguindo conciliar tudo. E aí a clínica crescendo exigia muito mais de mim. Então, eu trabalhava até muito tarde, o dia inteiro. E naquele momento, a profissão de esteticista, de técnica em estética, passava por um momento assim, de revolução. Tá. E aí, para eu conseguir alavancar e ir mais além do que eu queria, eu ia precisar investir numa outra faculdade na área, dedicar um outro tipo de tempo, que eu não estava disposta naquele momento. E aí eu resolvi dar uma parada. Falei, eu vou parar com a estética, está exigindo muito de mim, nesse momento eu não vou conseguir avançar no que eu quero, então eu vou pausar. E aí vou investir na minha parte pessoal, né? Foi quando veio a gravidez do segundo filho, depois veio a gravidez do terceiro filho, e aí eu tava estressada de ficar em casa. Aí já queria voltar a trabalhar. Aí eu não aguentava mais, de jeito nenhum. E eu falei, não, eu preciso voltar pro mercado, não aguento mais isso, adoro minha família, amo meus filhos, mas eu nasci para trabalhar e eu preciso continuar empreendendo. E aí, quando eu resolvi voltar pro mercado, eu já não me sentia mais satisfeita de voltar para o que eu tinha, que era a estética. Mas voltar para uma empresa, seguir aquele horário com casa, filhos e tudo mais, também eu não me via naquela situação. Falei, não, eu preciso ter horário flexível, preciso conseguir conciliar essa agenda, senão eu vou continuar estressada. Antes eu estava estressada porque eu queria empreender e ter a minha família, agora eu vou ficar estressada porque eu não consigo dar conta, né, de todo o meu tempo. E foi quando eu realmente estava estressada. E eu fui, por indicação de uma grande amiga minha, fazer um processo de coaching. Tá bom. Ela falou, Miriam, você está muito estressada, você está sem foco, você sabe que você quer voltar, mas você não sabe o que você quer fazer. O coaching vai te ajudar. E aí eu fiz um processo inteirinho com ela de coaching. E amei aquilo lá. Aquele processo me, assim, abriu a visão. Falei, nossa, que mundo é esse que eu não conheço, né? E o autoconhecimento, porque o coaching nada mais traz para você do que o autoconhecimento. Sim. E aí eu falei para ela, eu já sei, eu quero trabalhar com isso. Então eu quero voltar para o mercado e eu quero voltar numa outra posição. Eu não quero mais cuidar das pessoas na parte externa, que era o que eu fazia. Sim, entendi. Eu quero voltar e cuidar das pessoas da parte interna, que eu acho que eu vou trabalhar mais com aquilo que eu realmente posso transformar alguém, né? E aí eu investi nesse caminho. Aí investi de cabeça nesse caminho, fui para o coaching, aí fiz várias formações, passei anos fazendo formações, uma atrás da outra. Depois do primeiro ano, eu já abri, depois da minha primeira formação, não foi nem meu primeiro ano, eu já comecei a atender, e aí, paralelo aos atendimentos, eu já fui fazendo outras formações. Aí eu fiquei 5 anos estudando. Nossa. E aí, nesses 5 anos, eu fiz 3 formações, além dos cursos mais rápidos. Eu fiz 3 formações. Aí eu terminei minha formação em coaching, depois eu fiz uma formação em gestão da emoção com o Dr. Augusto Cury. E depois eu fiz uma última formação em metafísica da Louise Hay. Oh, isso é interessante. Eu quero saber, que eu acho muito legal essa parte da metafísica. E aí complementou porque, de fato, eu consegui aprender aquilo que eu realmente queria mudar nas pessoas. Entendi. Mudar não, porque mudar, cada um muda a si próprio. Sim, total. Mas ser o fio condutor, sabe? Ser alguém que pudesse auxiliar nesse caminho. Legal. E poder ter realmente ferramentas, metodologias que levem as pessoas a conquistarem isso, né? Que direcionem as pessoas para isso. E ficar presa só no coaching, para mim, ficou muito raso. Então, eu queria ir além, eu queria ir mais profundo, entender realmente de onde a gente traz algumas coisas que não tem muita explicação naquele momento que você está, né, vivendo, mas que você estudando e se autoconhecendo, você vai ver que tem uma origem lá atrás, né? E aí essas formações me trouxeram muito essa base. Nossa, muito legal. Eu acho muito legal você falar do coaching dessa maneira, porque eu vejo que eu também fiz um processo de coaching em 2018,
que foi, assim, também game changer, assim, pra mim. Foi muito legal, foi com a Mariana Zuin. Ela é acho que de Valinhos. Foi sensacional e mudou também, abriu minha mente de um jeito absurdo. E eu fico triste porque às vezes eu vejo o pessoal falando mal do coach, o coach caiu numa vala meio estranha, mas é uma metodologia fantástica, sim. Né? E talvez a pessoa que está falando isso não pegou um profissional adequado, uma metodologia, mas dê uma chance pro coaching, porque é muito incrível. Na verdade, o que eu vejo, né? Eu passei por esse período, então... Quando eu fiz a minha primeira formação, eu fiz um processo de coaching em 2014, e aí eu fiz a minha primeira formação em 2015. Então, a gente estava assim no início e o boom do coaching. Sim. Então, era a época que todo mundo... Nossa, o coaching é maravilhoso, quero conhecer e tal. Aí, o que eu acompanhei durante esse período? Até 2020, o coaching ele teve uma alavancagem muito grande, de repente ele caiu muito. Por quê? Porque chegou num determinado momento, ali em 2018, 2019, eu percebo que as pessoas começaram a banalizar a profissão. Sim. E aí o coaching ficou marginalizado, entendeu? E aí ficou muito fácil, muito acessível e com uma base de metodologia muito rasa. Aí qualquer um ia lá e aí qualquer um curso, fazia um cursinho, pagava barato na época. Então, assim, não tinha aprofundamento. As pessoas não se embasavam de verdade do que era um processo. Porque o processo de coaching, ele não... Eu falo assim, tem uma diferença muito grande entre um processo de coaching e um processo terapêutico. E as pessoas, às vezes, confundem muito. Porque o coaching, ele entra em algumas áreas que exige, né, um cuidado e uma atenção do profissional até onde ele pode ir e que vai mexer muito com o cliente emocionalmente e psicologicamente, mas não é terapia. Então, ele tem que saber até onde ele vai. E era justamente aí que as pessoas se perdiam. Entendi. Né? Então, eu percebo que o coach ele acabou sendo muito banalizado e hoje as pessoas falam, ai, coach, imagina, né? O coach no Brasil não deu certo, o coach no Brasil só dá certo se for business, se não for isso, o coach pessoal não serve. Serve. É que aconteceu da profissão ir para todos os cantos. Então, aí entra a questão que você falou, tem profissionais e profissionais, né? Então, a gente tem que entender aonde que a gente está. E também a pessoa que vai contratar, né? Tem que minimamente fazer um estudo. Poxa, eu vou contratar alguém, porque o coach nada mais é do que um treinador. Exatamente. Ele vai treinar você em alguma área da sua vida, né? Em algum lugar. Só que você tem que também escolher adequadamente o seu treinador, né? Acho que aí que a pessoa peca, né? Peca, exatamente. Porque a gente está num mundo digital. No digital entra tudo. O que você quiser entra no digital, né? E assim, a propaganda, a gente fala, a propaganda é a alma do negócio. Sim. Só que o cara às vezes faz uma mega de uma propaganda que engana. E aí na hora da prática ele não tem toda aquela bagagem, né? Ele não tem aquele embasamento para realmente conduzir um processo de coaching assim sério, né? E fazer com que o seu cliente tenha resultados. Porque eu falo assim, um profissional de coaching feliz, né, um técnico feliz é aquele que vê que o seu cliente está tendo resultado. Se ele não tiver resultado, você não está feliz, porque é sinal de que alguma coisa falhou. E aí, será que é só o meu cliente que está faltando ou será que sou eu que realmente não estou desempenhando bem o meu papel, né? Porque eu falo que dentro do processo é 50-50. E aí, quando eu sento com a pessoa, eu falo, nem é 50-50, é 100 e 100. Você dá o seu 100%, eu dou o meu 100%. Sensacional. Né? Então, o meu 100% você vai receber. Se você não der o seu, não tem como eu, né, te ajudar. Sim. Mas o meu 100% você vai ter com certeza, né? Então, dificilmente não tem resultado. Mas é muito pessoal, é tudo muito íntimo, é autoconhecimento. Então, se as pessoas também não estiverem dispostas, abertas, elas não vão ter resultado, né? Com certeza. Mas muito legal você falar disso, você ter feito essa formação, porque eu fico, toda vez que eu vejo alguém criticando o coach, eu fico meio triste. Triste, eu também fico. Porque é uma metodologia que vejo assim, poxa, foi super importante na minha trajetória profissional, principalmente. Sim. Eu fiz um coach executivo na época. Foi, assim, uma jornada de autoconhecimento muito grande. Ela colocou alguns exercícios, algumas práticas para eu fazer que sozinho jamais faria. Não ia chegar nisso, talvez não ia chegar nisso. Muito legal, muito legal. Bom, beleza. Então já teve
E a terapia, hoje, você tá ainda Eu atendendo como atuo terapeuta? ainda. Vamos entrar nessa, então. Como que faz para arrumar tempo para ainda... Então, é porque como é uma coisa que eu gosto, Aí você entendeu? faz, Eu falo, eu não vou largar. Não vou, eu tenho as minhas outras frentes, já tem um tempinho aí que eu tô nessas outras frentes. Então, esse trabalho com o coaching, na verdade, eu nem chamo de trabalho com o coaching, porque como eu fiz as outras formações, eu peguei um pouquinho de cada e criei o meu método. Então, o que acontece? A pessoa senta e fala, eu quero fazer um processo com você. Ok. Você quer fazer um processo de quê? Eu quero coaching. Eu falo, eu não faço mais coaching 100%. Tá bom. Então, você vai sentar comigo e eu vou te conduzir naquilo que você deseja e a gente vai entendendo quais são as melhores ferramentas, qual a melhor metodologia que se adequa a você. Porque cada um tem... Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu quero um coach. E você olha e fala, ela não vai dar conta de fazer um coach. Entendeu? Porque é puxado você fazer Querer uma coisa, né? Conseguir fazer a outra, né? E aí eu falo assim, de repente um processo terapêutico para essa pessoa vai se enquadrar muito melhor e vai ter mais resultados. Então eu posso trazer algumas ferramentas do coaching, aplicar, mas o processo vai ser terapêutico. Porque o andar dela é mais lento, ela tem uma assimilação diferente, ela tem um tempo para pegar o que você está passando diferente de alguém que entra num processo de coaching. E o treinador é o treinador, ele vai virar para você e falar assim, faz 10 agachamentos, 15, 50 e vai aumentando. Tem gente que não aguenta. Você fala, não vou dar conta. Então, não adianta num processo eu ficar exigindo isso de algumas pessoas que elas não vão atender. Total. E aí eu vou me frustrar e falar, nossa, não alcancei meu resultado. Aí você acaba achando que a culpa é sua, né? Então, hoje eu não faço mais um processo 100%. Tá bom. Mas eu continuo atendendo em horários bem mais reduzidos, né? Eu tenho meu consultório aqui em Jundiaí. Agora, nesse momento, eu tô só com 2 noites disponíveis. Já é bastante. Mas ainda tenho, né? 2 noites disponíveis. E uma coisa que é bacana, que dá para fazer, e assim, nessas noites eu atendo individual, né? Então, a pessoa agenda, vou lá, atendo individual, faço muito online. Então, isso facilita muito minha vida também, né? Depois, na pandemia, aprendi a fazer online. Já sabia fazer, mas não fazia. Aí, na pandemia, fui obrigada e não larguei mais. Então, se a pessoa quiser 100% presencial, eu tenho um consultório. Se ela não quiser, faz online. Boa. E os grupos, né? Que aí o grupo... Eu acho que eu vi você fazendo uma imersão, alguma coisa. Não sei se foi uma imersão, mas tinha um grupo... Então, dá pra gente fazer a aplicação em grupo, porque aí o que acontece? Eu reúno mais pessoas, trabalho, só que aí no grupo eu não consigo trabalhar um por um, né? Não vou conseguir trabalhar exatamente aquilo que você deseja no processo, mas faço de uma maneira que vai abranger a todos. Tá bom. Então, a gente põe vários assuntos dentro do grupo que devem ser tratados dentro de um processo, os principais, principalmente. E aí a gente consegue atender todo mundo. Se terminou o grupo, as sessões do grupo, alguém sentir necessidade de vir para o individual, aí vem. Senão, geralmente ele é o suficiente para a pessoa conseguir caminhar sozinha, né? Porque aí ficam orientações do que fazer no pós, né? A gente dá esse caminho também. Deixa eu entrar numa dúvida da metafísica, que eu sou curioso com esse assunto. Porque assim, eu sou curioso, eu estudo muito, você deve imaginar, né? A quantidade de livro que eu leio e tal. E a metafísica é uma coisa que ultimamente eu tenho dado uma lida e é um negócio que me despertou umas curiosidades. Principalmente, por exemplo, vou dar um exemplo, você vai entender, vou dar um contexto rápido. Eu tive uma trombose na perna em 2017. Fiz todos os exames que você puder imaginar. Não deu nada. Até teve uma vez um falso positivo lá para uma doença autoimune, mas não concretizou. E aí eu fui para isso, eu fui para uma pegada meio assim, mas o que será? Será que tem alguma coisa por trás disso que desencadeou? Então é algo que, tipo, eu vejo que é um assunto que não é tão falado, eu não vejo tanta gente falando sobre isso, mas eu acho que é uma coisa que tem coisas que a gente não consegue explicar. Que às vezes a resposta tá em outras coisas. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para a audiência que talvez nem sabe o que é metafísica e tal, mas conta um pouquinho dessa parte que eu acho interessantíssima. Eu sou apaixonada. Metafísica e física quântica é a minha praia, entendeu? Não tenho tanto conhecimento assim, tenho um pouco.
poderia ter mais, mas são assuntos que realmente me fascinam, né? Tá. A metafísica, de um modo bem grosseiro, né, rápido assim para explicar, é você somatizar suas emoções e transformar isso em doença. Então, eu penso demais em algo emocionalmente, no meu corpo emocional, e somatizando isso, eu trago isso para o meu corpo físico. Então, dentro da metodologia da Louise, ela afirma que todas as doenças que nós temos são de origem emocional, independente da doença que seja. Tá bom. Mesmo que a pessoa diga que você tem uma doença genética, né? Você tem uma doença hereditária, elas vêm de uma origem emocional. E aí a gente acaba entrando num campo mais além, que muitas vezes você traz uma carga emocional de algum ancestral, de algum antepassado seu, enfim, para essa vida, né? Então, você vai carregando isso dentro dos seus corpos, né? Então, a gente tem corpo energético, corpo emocional, corpo espiritual, corpo físico, né? Então, aí você vai somatizando isso até chegar no físico. Então, quando você fala assim para mim, eu tive uma trombose, né? Nas pernas. E aí eu pergunto para você, naquele momento em que você estava lá, se remetendo ao passado. Ela tá fazendo um coach comigo aqui, vocês estão percebendo, né, que ela tá fazendo. O que te travava de caminhar naquela época? Muito boa essa pergunta, que pergunta maravilhosa. Entendeu? Porque as pernas, parte circulatória, a parte muscular, as pernas, o membro inferior, os pés, eles significam muito do nosso caminhar na vida. Tá. Então, se eu tenho alguma limitação ou estou tendo nesse momento alguma doença nessa região, a primeira pergunta que eu vou fazer é: o que está te impedindo de caminhar nesse momento? Muito bom. Preciso pensar. Entendeu? Tô com dever de casa aqui. Depois a gente, claro, vai se aprofundando, né? Porque aí, de verdade, cada parte do corpo tem uma especificidade mais adequada ali. O pé, principalmente, tem. Aí você faz se é planta de pé, enfim, né? Não entro muito a fundo nisso, mas, assim, de um modo geral, é isso. É pensar naquele momento que te impedia. Emocionalmente, né? O que realmente estava te incomodando naquele momento? Qual era a decisão difícil que você tinha para tomar naquele momento que te bloqueava? Ou qual era o medo que você tinha? Porque geralmente esses bloqueios, junto com ele, vem uma insegurança, vem uma incerteza, vem um medo muito grande de algo que eu tô para fazer ou de algo que eu gostaria de fazer e algo me impede. Então, eu quero fazer, eu tô com medo, ou eu gostaria muito de fazer, mas tem algo me bloqueando, ou alguém me bloqueando, ou uma situação que naquele momento me impede e aí eu fico segurando. Então, a hora que eu seguro, somatizo, meu corpo vai reagindo. Muito legal. Cara, esse assunto é sensacional. Eu tava lendo um livro, por que eu perguntei isso? Eu tava lendo um livro recente, chamava A Guerra da Arte. Do Steven Pressfield, se eu não me engano. E ele demonstrou um estudo que tem uma não sei se é uma ONG, não lembro o que é, mas assim, quando alguém é diagnosticado com câncer, eles começam esse tratamento terapêutico com base em física quântica e metafísica. E aí, o que eles falam? O processo de cuidar dessa pessoa é quase que um coach, mas no sentido assim, cara, já que vai estar tudo errado, né? Você tem 6 meses de vida, vai fazer o que você sempre sonhou? Aí as pessoas começam a fazer o que sempre sonharam e elas começam a ter a remissão do câncer. É um negócio, cara, arrepia de falar. E aí ele conta um capítulo só disso. E aí ele fala que é comprovado já que quando você vai guardando emoções, sentimentos e emoções, o seu corpo tá ali recebendo tudo aquilo e uma hora explode. Isso. E, cara, eu fiquei alucinado com esse assunto. Sim, é fantástico. E é isso mesmo. Porque a gente não recebe, né? A gente não tem a cultura. Então, você fala assim, você não tem a cultura, nem a cultura de educação, de aprender a olhar para você como um ser emocional, como um ser espiritual. A gente só olha para o ser humano como uma pessoa, uma matéria. Então, eu olho para você e você é um corpo físico. Você é um corpo físico, racional e tem coisas para fazer aqui, tá aqui nesse mundo, não sabe por quê, mas tá aqui, tem que trabalhar, tem que realizar e tem que, né, construir. Então, a gente fica nesse meio.
E aí a gente esquece que a gente não é feito só disso, né? E a gente não tem ainda bases, sabe? Assim, que nos instruam, que nos ensinem sobre isso. Então, você tem que ainda ir muito atrás. É um esforço único de você ir atrás. A gente não tem essa informação que vem como todas as outras que vem pronta para nós. A gente tem que ir sempre na busca, né, de entender. Mas nós somos seres espirituais, eu falo isso o tempo todo, somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Você leu aquele As 7 Leis Espirituais do Deepak? Sim, Deepak Chopra. Nossa, é muito bom, né? Fantástico, fantástico. E é aquilo. Então, assim, se eu, como ser humano, não tiver essa consciência de que eu não sou só um corpo físico e que eu tenho outros corpos para tomar conta, eu vou adoecer, não vou saber o que está acontecendo comigo e vou ficar à mercê só da medicina tradicional. E pode ser que eu não me cure disso. Agora, quando eu entendo que por trás de alguma coisa que eu estou tendo, tem os meus outros corpos que também estão sentindo, que aquilo só reverberou, e se chegou no meu físico, é porque já veio de outros, e eu não for tratar eles, eu não vou sair de onde eu estou. Agora, se eu buscar ajuda espiritual, emocional, energética, aí sim, eu vou me curando em cada um deles, e aí tem tantas técnicas hoje em dia, né, que nos ajudam a isso, e aí o meu físico vai se curar. E o primeiro de tudo é entender que a gente, dentro de nós, a gente fala o tempo todo que a gente tem uma criança interior. Total. Né? Então, assim, quando o adulto já está passando por um período que ele está muito debilitado ou que ele está sofrendo com algo, olha para a tua criança. Porque, né, quando o adulto está nessa fase, ele já esqueceu que ele é criança, né? Ou que ele tem uma criança dentro dele, né? Mas aí a gente fala assim, olha para ela, porque ela existe lá dentro, não é balela, não é uma brincadeira, é algo que realmente está dentro de nós. Então, assim, olha para tua criança e pergunta para tua criança agora, o que ela está sentindo falta? Muito provavelmente ela está gritando algo dentro de você que você não está ouvindo. Por isso que você está onde você está hoje. Por isso você está sofrendo onde você está sofrendo agora. Mas olha para ela. E aí, por que os médicos viram para alguém numa fase terminal, tem 6 meses de vida, e falam assim, viu, esquece, você vai morrer mesmo, então vai viver tua vida. E a hora que você vive aquilo que você deseja, aquilo que você traz na tua essência, naquilo que você traz da tua infância, que você queria muito fazer e não fazia, e você começa a fazer e as coisas começam a melhorar, é porque você está curando seus corpos. Então, o seu corpo gritou tanto, você vem curando, chega aqui no físico, acabou. Sensacional. Né? Meu Deus, muito bom. Adoro. Muito bom. Não, eu também pirei. Vamos fazer outro podcast vamos falar só disso. Vamos falar só. Não, porque é um assunto que eu fiquei muito assim. Eu comprei até um livro. Chama. Você comprou um livro? Eu não aguentei, comprei um livro, gente. Como que chama? Enigma Quântico. Esse eu não li ainda. Ele tem um balãozinho branco e um balãozinho preto na capa. Depois eu te mando o link. Aí eu comprei, não chegou ainda, mas nessas pesquisas eu fiquei curioso, aí eu comprei esse. Sim, tem a cura quântica, que você, não sei se você já leu, esse é fantástico. Ele ensina também as técnicas de como você aprende a expandir sua consciência, de abrir o seu olhar diante de algumas situações e alguns exercícios para você, de fato, buscar a sua cura energética através da física quântica. E tem um outro que acho que esse você já deve ter lido, que é O Poder do Subconsciente. Já, maravilhoso. Fantástico. Joseph Murphy, acho que é. Isso. Murphy. Ele ensina também muito, né? Esclarece muitas coisas sobre o poder da nossa mente, né? Nessa mesma pegada chama O Poder da Energia, do Brandon Burchard. É um coach americano também. Nossa, maravilhoso esse livro, O Poder da Energia. É difícil achar porque a editora acho que perdeu o direito, você vai achar em sebo. Mas, nossa, esse nunca li. Maravilhoso. Fala sobre energia. Sim. Sensacional também. Sim. Sensacional. O poder está dentro de nós. Não tem assim, o poder está dentro de você, né? É isso. O poder do jogo interior, o jogo interior de tênis. Nossa, fantástico. Esse livro é maravilhoso. Você leu esse livro? Nossa. Esse livro é leitura obrigatória para um profissional de coaching. O Bill Gates fala que esse livro é o livro de cabeceira dele. Maravilhoso. O jogo interior tem e o poder interior do... Você sabe, vou contar uma curiosidade.
antes da gente continuar, que eu quero falar da vinícola depois, mas uma curiosidade com esse livro. Eu jogo tênis. Tá. Eu jogo tênis, eu disputo campeonato de tênis, eu sou louco por tênis. E aí tem um capítulo que ele conta de uma conversa, que primeiro ele fala pra você nunca conversar com seu adversário, e isso, você assistir um jogo de tênis, você vai ver, eles nem se olham. Sim. E aí ele falou uma estratégia, eu tô com vergonha de falar, mas eu vou contar porque eu usei pra testar e deu certo. Tem um capítulo que conta um jogo de tênis, ele narra um jogo de tênis, né? E aí o cara tava acertando tudo de backhand, que é a esquerda, né? E aí ele chega num cruzamento entre um set e outro, chega pro cara, pro adversário e fala assim, cara, o que você fez no seu backhand hoje que você tá acertando tudo? A sua esquerda hoje tá entrando. E sem, assim, nenhum tipo de... Ele não tava pensando maldoso, mas o que aconteceu? O cara do outro lado começou a pensar, o que eu estou fazendo com o meu backhand? Ele não acertou mais nenhuma. Ah, desestruturou. Desestruturou. Porque ele falou assim, ele tava acertando tudo, só que daí o adversário apontou, o que você fez, cara? Você treinou, seu backhand tá perfeito. Na cabeça do adversário, falou assim, o que será que eu fiz? E ele perdeu o jogo. E eu fiz isso um dia no meio de um jogo, eu virei um jogo. Verdade. Mas, assim, desestabilizei o emocional do adversário. Você mexeu no emocional do cara. Ele falou, num intervalo, assim, num set, eu falei assim, cara, tá impossível hoje, sua bola tá entrando todas, não vai dar pra mim. Pronto, aí virou o jogo. Acabou o jogo. Eu virei assim, eu passei o carro no segundo. Mas eu lembrei do livro, eu falei, vou testar esse negócio. Vamos eu ver falei, se dá certo, eu vou perder esse jogo mesmo, porque eu ia perder o jogo. Tá. Aí eu peguei num cruzamento, eu falei, tô com vergonha de contar, mas vida real, gente. Sim. Eu falei, deixa eu testar essa técnica. Funciona. Funciona, porque o tênis é muito mental. Sim. A técnica tá ali, o tênis você fica ali, é você com a sua cabeça, 1 hora, 2 horas. Muita concentração, né? Muita. Por isso que ele pede pra você não conversar com o adversário, porque você vai sair do foco, a cabeça viaja. Miriam, uma outra curiosidade, um dia eu tava disputando um campeonato em Itatiba. Tá. E aí eu era tipo o favorito do campeonato, assim, porque eu tinha ganhado um campeonato, tinha ficado vice no campeonato anterior, eu era o favorito nesse. Era um circuito aqui da região. E aí começou o jogo, eu ganhei o primeiro set. Como eu tava ganhando o segundo, aí minha cabeça, olha minha cabeça. Aonde eu vou almoçar? Tava com fome, hein? Era um jogo das 10, aí eu sabia que eu ia ganhar. Eu falei, vou ganhar. Vai ter uma janela, não tô na minha cidade. Eu falei, onde que eu vou almoçar em Itatiba? Minha cabeça saiu do jogo, eu perdi o jogo. Perdeu o jogo, desfocou, né? O jogo na minha mão, eu tinha ganhado o primeiro, tava assim, muito encaminhado o segundo. Eu falei, não, aqui é só conduzir. Agora eu comecei, preciso almoçar. Onde que eu vou almoçar? Perdi. Nossa. Então, quando tem uma curiosidade ruim, boa. uma boa. Então, assim, porque o tênis é isso. Você tem que estar em presença absoluta. Sim, absoluta. Sabe uma outra coisa? Antes eu jogava com relógio, o smartwatch, pra, tipo, ver quantas calorias deu e tal. Começou a tirar meu foco. Porque às vezes eu falava, nossa, mas já tem 1h30 de jogo, acho que vou começar a ficar cansado e tal. Então, o tênis, ele é 90% total, mental. Né? Tá. E esse livro é porrada. Esse Esse muito livro é bom. porrada, cara. Ele o jogo interior do tênis. Isso. É nossa. Olha, até a Siri quis falar aqui agora. É maravilhoso esse livro. E é um livro antigo já, né? Antigo, tem várias edições dele já, mas é maravilhoso mesmo. Me conta da vinícola. Tá. Vinícola Oliveira. E aí depois eu sei que você criou agora uma outra marca. Sim. Marquesa de Santos. Isso. Conta um pouquinho dessas... tá quase sem coisa pra fazer, ela criou uma marca nova. Conta um pouquinho. Eu preciso trabalhar isso na terapia. Só fazer um coaching. Conta um pouquinho da Vinícola Oliveira, como é que é, os produtos, por que uma vinícola? Conta um pouquinho dessa. Tá. A vinícola, ela vem mais da história do meu marido, não tanto da minha, né? Tá. Apesar de eu vir também de uma família rural, vamos dizer assim, né? Nós dois, minha família vem do sítio, uma família já bastante antiga, no bairro onde eu moro, centenária também e tal, mas mais a dele, pra gente entrar no assunto da vinícola. A gente mora num sítio que tem 102 anos. Eu vejo as fotos, maravilhoso o lugar lá. Da família dele, que o avô dele comprou esse sítio, constituiu família dentro desse sítio e a gente tá lá, né? Tá. E a produção de vinho não era uma coisa que passava de geração a geração dentro da família dele. Haviam algumas pessoas na família que faziam vinho, mas não fazia vinho nem para comercializar, nem em grande escala. Fazia assim uma litragem bem
irrisória mesmo, que era para consumo próprio. Só que o pai do meu marido não fazia vinho. E aí ele com 12 anos teve a curiosidade de aprender. Então ele falou, eu quero aprender vinho, porque de domingo todo mundo se reúne, tem um garrafão de vinho, né? Aquela coisa da família italiana, Total. né? Apesar de sermos um Oliveira, né? Então a gente tem aí a tradição portuguesa. Sim. E aí eu bato tanto nessa tecla, eu falo assim, não é italiano e português. Não é italiano e português. Mas tem um monte de italiano perdido na família, então assim, Nossa, nem vou contar a árvore genealógica, porque a gente se perde lá. E aí, com 12 anos, ele pediu pro pai dele, pai, quero fazer vinho e tal. E aí o pai dele falou, mas eu não sei fazer vinho. Não é comigo que você vai aprender. Pede pro seu tio, irmão da sua mãe, que eles têm o costume de fazer vinho. Seu tio deve ter a receita, ele vai te ensinar. E aí ele foi e aprendeu realmente a fazer vinho. Esse tio ensinou, acho que ele fez 2 litros. Ele conta bastante essa história. Eu falo assim, que é gostoso de ouvir essa história da boca dele. Tá bom. Eu só replico, né, essa história. Tá. E aí ele aprendeu. E depois disso, todo ano ele começou a fazer vinho. Então, a história da vinícola mesmo, Oliveira, nasceu dele. Tá bom. Né? Ele que é ali o grande pai dessa história. Então, ele veio fazendo esses vinhos, foi crescendo e foi fazendo. Aí, quando ele ficou mais moço, né, mais jovem e tal, ele começou a aumentar um pouquinho mais essa produção. Até os 18 anos ele participava do cultivar das uvas dentro do sítio, junto com o pai, o irmão, a família. Com 18 anos ele sai do sítio e vai trabalhar numa grande metalúrgica que tem aqui na nossa região, né? Pode falar o nome? Pode. Ele foi trabalhar na Krupp. Tá. Ele trabalha lá até hoje. Eu falo que é patrimônio imaterial já, da Krupp. Quantos anos? 35 anos. Nossa, vai aposentar lá. Vai aposentar lá. Só que ele, assim, continuou fazendo vinho, e aí o que acontece? Todo ano ele chamava os amigos para vir provar o vinho que ele tinha feito aquele ano. Tá bom. Mas era uma produção bem pequenininha ainda. Então, ele fazia ali para durar o ano inteiro, para dar de presente um garrafão, outro para os amigos. E aí, os amigos iam, então, todo inverno lá tomar o vinho que ele fez e levava. Os amigos levavam o queijo, ele dava o vinho. Tá e bom. foi assim. Que junção boa, né? Boa, E aí, ele ficou nessa junção até 2006. Tá. Em 2006, ele falou assim para mim, eu quero mudar onde eu faço o vinho, porque o sítio tem as cantinas, as instalações antigas. Tá. Ele falou assim, não tá legal fazer vinho aqui. Tá bom. Eu quero um lugar mais decente, ele brincou, né? E outra, eu quero aumentar um pouquinho mais minha produção, ter um lugar legal para guardar, armazenar e quero registrar meus vinhos, né? Não quero mais ficar nessa coisa informal e sem saber, eu quero passar por um processo de análise para ver se está legal o vinho, né, se está adequado. Eu falei, bacana, quer profissionalizar, né? Ele falou, tô pensando nisso. E aí, em 2006, a gente começou a construir onde ia ser essa nova cantina, né, de produção. Saiu, em 2007, ele inaugurou esse ambiente novo, bem pequenininho, modesto e tal, mas só que bonitinho, arrumadinho, né, deu para colocar uns tonéis um pouquinho maiores. Aí ele falou assim, eu vou fazer uma inauguração, chamar os meus amigos de sempre e a gente faz aquele esquema. Eu dou o vinho, eles trazem o queijo. Isso foi no domingo, dia 14 de julho de 2007, ele fez a primeira inauguração. Eu nunca mais fechei, entendeu? Porque aí de domingo em domingo, todo domingo tinha gente na minha casa. Tá bom. Eu vim tomar vinho, eu trouxe meu amigo, eu trouxe o amigo do amigo porque gostou do vinho, quer conhecer a história e tal. E aí ficou. E aí, como a gente já estava no processo de regularização do produto e tal, acabou ficando mesmo, né? Uma coisa comercial. Então, desde 2007 que a gente tem a vinícola aberta para o público, comercializa e tudo mais. Aí, nesse processo, eu acompanhei, eu sempre, né, envolvida com as minhas coisas. Nesse processo, eu estava já com 2 crianças e depois eu ia para uma 3ª criança. Nesse processo, eu já tinha parado com as clínicas, estava naquele meio de, vamos fazer a família crescer, né? Aí, eu acompanhando ele um pouco mais tarde, eu falei para ele assim, eu voltei para o mercado, voltei na área terapêutica, não tão satisfeita em fazer só isso. Falei para ele assim, vamos dar um foco maior para a vinícola?
Porque na época eu imaginava, viu, não deve estar faltando tanto tempo para você aposentar. Então, quando você aposentar, você toma conta da vinícola, mas a gente já vai caminhando, né, para um plano, o plano B já vai começando a virar um plano A. O que você acha de eu ir conduzindo, né, a vinícola, fazer o marketing, me inteirar mais no assunto, fazer parte de outras frentes. Aí, quando você aposentar, a gente já tá bem, né? Já fez a transição. Tá. Ele falou, tudo bem, começa, né? Só que ele não me falou que ele não queria aposentar e nem estava preocupado tá lá com até isso. Hoje, né? Pois é. E aí foi aí que eu entrei mais nessa coisa do turismo, aí eu fui me envolvendo né, com o processo de produção em si, com o processo de elaboração de rótulos. Então, dos últimos anos para cá, eu comecei a trabalhar os rótulos, eu fui mudando os rótulos que a gente tinha, a gente foi criando mais produtos, aí dentro desses produtos fui criando outras marcas, fui introduzindo os vinhos em outros lugares. A gente não comercializa o vinho em outras lojas, eu não tenho, né, outras lojas, é só lá. Mas eu faço a distribuição, se alguém me pedir, você manda para tal lugar, eu mando. A gente começou a participar mais de feiras, né, de eventos, divulgação. Dentro de hotéis eu tenho vinho, que aí são lugares menores, eu consigo fazer uma distribuição melhor. E aí eu fui tomando conta disso, né? Então, assim, paralelo ao trabalho que eu já desenvolvia, eu fui virando a marqueteira da vinícola. A cara da vinícola. A cara da vinícola. E aí, nesse último ano, a gente fez uma boa reforma na vinícola, construímos uma área nova de vendas, porque aí tudo foi ficando pequeno, a produção foi aumentando, o armazenamento foi ficando apertado onde estava, então a gente falou assim, vamos fazer um carinho aí para nós e para os clientes, vamos construir uma área de vendas mais bonitinha, né? Trazer mais aconchego para quem vem visitar, colocar algumas experiências dentro da visitação da vinícola. Então, hoje a pessoa chega, ela participa de uma contação de história, que é ele que conta a história dele, apresenta os produtos, faz uma degustação, tem a oportunidade de fazer um piquenique ali. O espaço não é tão grande, mas a gente tem um parreiral do lado da loja. A gente tem um pé de jatobá que ele plantou, então ele tem todo orgulho de dizer que a pessoa vai fazer um piquenique embaixo do pé de jatobá que ele plantou, entendeu? E a gente traz esse aconchego, sabe? A coisa de bem familiar, poucas pessoas, reservado, mas a pessoa pode passar o tempo que ela quiser ali aproveitando daquele espaço. Não contente com isso. mais um. Eu lanço a minha marca própria. Então, aí chegou no momento que eu falei assim, Ivan, o que você quer fazer com a tua marca da vinícola, né? Vamos crescer? Aí ele olhou pra minha cara, acho que ele falou, surtou. Não é possível, né? Como é que você vai dar conta disso? Aí ele falou, não, tá tudo tranquilo, adoro fazer o que eu faço. Falei, você não vai se aposentar? Ele, não, nem sei quanto tempo falta. Eu falei, você não foi ver na RH? Não tô preocupado com isso. Eu falei, mas eu tô dependendo de você pra você vir me ajudar. Eu tô estruturando aqui pra ele saída, falou, né? Não, fica tranquila, tá tudo certo, você tá dando conta, eu te apoio. Eu falei, como? Eu tô aqui, ó, que você precisar de mim, eu te apoio, tô nos bastidores. Falei, tá, mas e a marca? Não, eu não vou aumentar a produção a gente vai continuar com a litragem que a gente tem, com a maneira como a gente trabalha, tá super legal, acho bacana, foca aí no jeito que você tá fazendo, tá tudo certo. Eu falei, então tá bom, mas eu queria crescer. Falei pra ele. Aí ele, não, pode crescer. Eu falei, então tá bom, então vou criar minha marca. Aí ele falou, que marca? Aí eu falei, então eu quero uma marca que remeta à minha história, ao meu nome. Como assim? Eu falei, então, não sei ainda, eu tô pensando. Mas eu quero que traga o lado do empreendedorismo feminino, tô nessa frente. Tinha acabado de entrar pro lançamento do Fórum de Mulheres do Turismo Paulista, que tem no estado de São Paulo. Tinha acabado de ser convidada para fazer parte dessa organização, desse fórum. E aí, quem nomeou foi o estado mesmo, né? Na época foi... Caramba, que legal. Na época foi o antigo secretário de governo do estado que nomeou. E aí eu falei para ele, então eu quero ir para essa frente. Estou lidando com mulheres, estou nesse meio, né? Então, eu vou trazer algum produto que tenha a minha cara.
E aí eu queria trazer o meu nome, mas eu não queria trazer o meu nome diretamente para o produto. Eu quero trazer esse conceito da mulher que empreende, da mulher que tem ideias, da mulher que vai à luta, Legal. que ela, de algum modo, ela ajeita a vida dela e fala assim, ó, isso aqui tá bom para eu fazer, é aqui que eu vou ganhar meu dinheiro, é aqui que eu vou me realizar ou contar um pouco da minha história. E aí o meu nome, poxa vida, não tinha nada a ver com a vinícola, porque o meu nome de batismo, Oliveira, Miriam Oliveira, eu trago dele, Sim. né? E aí eu falei, nossa, eu abandonei o meu nome de batismo, então ninguém sabe que eu sou Miriam Santos, né? O meu Santos é o meu. Tá. Aí eu falei, mas Santos também é um nome tão difícil, né? Assim, quase ninguém tem, é igual Silva, igual Vieira, igual... Eu falei, que graça tem em chamar Miriam Santos, né? Não tem graça nenhuma. Aí eu falei, putz, não vai dar, mas eu queria trazer. Aí numa conversa com uma amiga minha, eu falei assim, a gente precisava pensar em alguma coisa, MS, Miriam Santos e tal. Aí ela falou assim, Miriam, você conhece a história da Marquesa de Santos? Eu falei, conheço a história que todo mundo conhece, né? Ela falou, então, mas vai a fundo, vai estudar a história da Marquesa. Tá. Aí eu falei, tá bom. Aí fui, fiquei apaixonada pela história da Marquesa. Tá. Porque a gente só conhece o lado que a história conta, Sim, né? Só muito superficial e a Marquesa era amante de Dom Pedro. Eu falei, eu não quero associar meu nome com a amante de Dom Pedro. Eu falei, nada a ver. A marca já começa né? estranha. Eu falei, que coisa esquisita. Ela falou, não, você tá com o olhar que todo mundo tem. Ninguém conhece a história da Marquesa. Ela falou, e a Marquesa de Santos era uma mulher, foi uma mulher paulista. Tá. Ela falou, então, tem tudo a ver com você. Você está trabalhando para o turismo paulista. Você está à frente de mulheres do turismo paulista. Tá. Vai conhecer. E aí, quando eu fui estudar a história dela, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, ela era uma mulher empreendedora demais para a época dela. Tá bom. Muito à frente do tempo dela. Uma mulher que liderava muitas frentes, liderava outras mulheres, liderava, inclusive, grupos muito masculinos na época, né? E ela enfrentou tudo isso com uma humildade de pessoa e honestidade que eu falei, gente, essa mulher foi incrível. E ela morou muitos e muitos anos no final da sua vida em Sorocaba. Tá bom. E em Sorocaba existe, inclusive, uma rota chamada Marquesa de Santos. Muito interessante. E aí tem os pontos por onde ela passou, por onde ela viveu, os pais viveram, os filhos, sabe? Então, uma história bem legal. E eu falei, nossa, Marquesa de Santos é MS? Poxa verdade. Vida, que interessante, Bem, né? Então, eu posso usar o meu MS com o MS dela e posso trazer esse nome, né? Marquesa de Santos. E ainda falava assim, fica chique, né? Marquesa e tal. E aí as pessoas tiram sarro, me chamam de Marquesa, às vezes, né? Tô passando, oi, Marquesa! Eu brinco, né? E aí surgiu a Marquesa. E a Marquesa veio com esse propósito de poder trabalhar essa marca dessa forma e poder agregar produtos que eu já tenho, que eu já venho trabalhando dentro da vinícola, porém num catálogo, num cardápio maior. Tá bom. Então, hoje a Marquesa, ela não é produtora dos seus produtos, né? Ela é uma marca e aí ela agrega algumas parcerias. Então, eu tenho a Vinícola Oliveira, que produz alguns produtos para a Marquesa. Aí eu tenho uma cozinha especializada em geleias que produz produtos para a Marquesa. Legal. Eu tenho, além da vinícola, outras vinícolas que produzem vinhos, espumantes para a Marquesa. Então, eu vou fazendo, né, E vai ajudando o ecossistema também, né? Exato, também. Então, aí, o que aconteceu? A Marquesa, hoje, ela tem mais produtos diferenciados, né, assim, do que a própria vinícola. A vinícola está mais presa na produção de vinho e alguns espumantes, e hoje ela tem um vermute, que ela também produz. A Marquesa não, a Marquesa está em vinhos, espumantes, geleias e sucos. Entendi. O primeiro produto que eu produzi pela Marquesa foi o suco de uva. Então, o suco de uva que a vinícola vende é o da Marquesa de Santos. Entendi. Que ele é um produto 100% integral, natural, produzido 100% de uva. E aí eu tenho 3 variedades de uva. Eu tenho a uva Bordeaux, que é a integral mais conhecida, né, por todos, mas ela é 100% Bordeaux, ela não sofre nenhuma alteração de uva, nenhuma mesclagem. Ela tem a uva Niágara branca, então um suco de uva branco, e a uva Niágara rosada, que é a grande
Queridinha? Queridinha de Jundiaí, né? Que é a uva Niágara Rosada de Jundiaí. Tá. Então, eu tenho esses 3 tipos de sucos, foram os primeiros produtos da Marquesa, depois eu fui para a linha de espumantes, aí a Marquesa hoje ela tem 5 variedades de espumantes, e depois eu fui para as geleias. As geleias eu tenho geleia de vinho, que é feito daí com o vinho da vinícola, eu tenho a geleia de morango ao vinho, abacaxi ao vinho, todas elas na versão de açúcar demerara ou 0 açúcar. Tá bom. E tenho a de uva Niágara, também natural ou de açúcar. Que legal. Nossa. Aí a uva é feita com a uva do sítio e o vinho nas geleias é feito com o vinho da Vinícola Oliveira. Muito bom. Vou ter que ir lá, pegar minha esposa e vamos lá. Vamos. Tomar um vinho e comer uma geleia. Vamos. Deve ser muito bom, muito bom. E aí, você chegou em 2025, você pensou assim, acho que não tenho nada para fazer, eu vou cuidar do turismo da cidade. Conta esse novo desafio aí para sua carreira, e eu acho que está em muito boas mãos aqui para nossa cidade. Então, nessa pegada, quando eu decidi tomar um pouco mais à frente da vinícola, o que eu fiz? Para eu poder me inteirar um pouco mais de como as coisas funcionavam, eu comecei a fazer parte de algumas frentes. Tá. Então, nessa época, eu não entendia absolutamente nada, nem do que eu estava fazendo lá. Então, eu falava, gente, será que eu vou aprender esse negócio? E aí, eu comecei. Então, eu tinha a minha marca, que é a vinícola, e a vinícola começou a estar junto de alguns conselhos, de algumas associações. A gente faz parte da AVA, que é a Associação de Produtores de Uva e Vinho produtores de vinhos de Jundiaí. Tá. O Ivan está como presidente da AVA já por 5 anos. Legal. E aí, quando ele assumiu essa presidência, um pouquinho antes até dele assumir essa presidência, a AVA estava dentro de alguns lugares, né, fazendo representações, e precisava de alguém para representar a AVA. E aí eu me dispus a ser essa pessoa. Então, eu comecei a fazer parte da Câmara Setorial da Uva e do Vinho do Estado, fui aprender o que era esse nicho, quais eram as demandas. Aí, depois disso, eu entrei para a cadeira do Conselho de Turismo de Jundiaí, aí representando a AVA também. Então, fui levando o nome da AVA, a representação dela, e com isso fui aprendendo, né? Tá bom. Fui me inteirando. Aí, depois de 2 anos que eu já estava fazendo parte do Conselho Municipal, houve a eleição para a presidência. E aí, eu me candidatei para a presidência, ganhei a presidência, fiquei 2 anos como presidente do Conselho Municipal daqui, de Jundiaí. Nesse mesmo período, abriu a presidência do Circuito das Frutas. Foi constituído o Conselho Regional do Circuito das Frutas, precisava de uma presidência. Aí me candidatei e ganhei lá. Aí eu fiquei lá. Aí eu fui trabalhando essas frentes, né? Tá bom. Só que assim, são trabalhos voluntários, né? Apesar de eu ter aprendido muito. Então eu falo assim, essa construção que eu fui fazendo é onde me trouxe até aqui. Tá. Então, assumir a diretoria de turismo hoje não é uma diretoria que eu assumo 100% na escura. Eu trago fez comigo uma estrada aí, uma né, pra estradinha. chegar. Não era o meu objetivo, tá? Ah, não? Não. Eu nunca imaginei estar à frente da diretoria de turismo ou estar trabalhando no setor público. Eu sempre vim trabalhando em conjunto com eles, mas no meu lado privado. Tá bom. Então, eu sempre representava a iniciativa privada dentro desses órgãos. Até para trazer esse olhar, né? Do tipo assim, eu tenho uma vinícola, quais são as minhas dores, né? Isso, exatamente. Legal. Então, assim, todas as frentes que o poder público colocava, olha, eu preciso da representação da iniciativa privada nesse setor de uva e vinho, ou no setor de turismo, porque aí, como a gente recebe os turistas, eu me encaixava. Então, eu vinha com esse olhar. Eu sou representante da iniciativa privada, né? E com isso fui aprendendo muito, né? Muito, muito, muito. Então, assim, muito próxima das prefeituras, por conta das presidências, principalmente do Circuito das Frutas. O Circuito das Frutas tem 10 municípios. Eu ia falar, tipo, Jarinu, Nós Vinhedo... temos... vamos ver se eu lembro de todos. Eu sempre me perco. É Atibaia, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Jarinu, Morungaba, Valinhos, Vinhedo.
Faltam 2. Eu gostei da sua estratégia. Você começou por ordem alfabética. Indaiatuba, que eu esqueci lá no I, tá vendo? Tem mais uma. Não, mas Nossa, tá bom. alguém vai ficar bravo comigo. É a região aqui. É a região. Tá. São 10 municípios. Tá bom. Então, assim, aí eu fiquei muito próxima desses municípios no setor público. Tá. Né? Porque eu representava a iniciativa privada, dentro do circuito são 64 membros Tá bom. que eu representava, e aí eu tinha que lidar muito próximo das prefeituras. Então eu fui entendendo como é que a coisa ali no poder público funciona, que é muito diferente do setor privado, muito. Mas a gente foi se conversando, e eu falo assim, essa junção foi muito positiva, porque acho que eu consegui trazer as dores do meu setor e entender até onde o poder público também poderia ajudar. Porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, eu dependo da prefeitura, a prefeitura tem que fazer tudo para mim. Tá. E a iniciativa privada, ela também tem que ter muita iniciativa, é por isso que ela chama dessa forma. Tá. Né? Então, assim, a gente pode juntar. Eu posso ir até um certo limite e o outro também. Então, vamos juntar as duas coisas? Tá. E aí... caiu de paraquedas o convite. E aí você não conseguiu falar, não? Eu não consegui falar, não. É um desafio grande. Eu porque imagino. eu falei, gente, é um outro lado que eu trago um pouquinho do meu conhecimento, mas ainda falta muito, né? Porque é outra realidade, completamente diferente. E uma responsabilidade gigantesca, porque Jundiaí já é uma cidade que já está desenvolvida dentro do turismo. Tá. Então, não é uma cidade que você vai criar o turismo ou que você vai começar a caminhar com as pessoas. Jundiaí já está bem estruturado. Tá. Ó, já é uma referência. Contar uma curiosidade. Outra, eu trouxe um convidado aqui, o Gustavo, foi muito engraçado, porque eu falei, vamos almoçar? Ele falou, vamos. Ele falou assim, eu quero ir no Beraldo de Cali. Ele veio de São Paulo para gravar aqui. Ele veio já. Eu quero ir almoçar no Beraldo. Fazendo propaganda pro Beraldo de Cali aqui. De graça. Mas levei ele no Beraldo de Cali. Levei lá, a gente conheceu ainda esqueci o nome dela. A Solange ou a Ariana? Eu acho que foi. Eu não lembro. Mas é uma senhora muito. A Solange. A Solange. Simpática demais. Contei para ela. Falei, ele veio aqui de São Paulo para almoçar aqui. Sim. E foi isso, foi incrível. Acabou o podcast, vamos almoçar? Vamos. Eu falei, ele falou, eu quero ir no Beraldo de Cali. Que delícia. Então, tipo, em São Paulo, capital. Sim, referência, né? Exatamente. Então, assim, é um desafio grande por conta disso. Porque você pega uma cidade que já está estruturada, ela está num crescimento exponencial, ela já é referência para esses municípios do circuito e ela acaba sendo referência para o estado. Então, assim, é desafiador por conta disso, né? De manter o nível e continuar nessa crescente. A antiga diretora hoje é secretária, né, da pasta, então, assim, é um desafio para mim ainda muito maior. Eu falo, é inconsciente das pessoas me compararem com ela. Sim. Então, quando veio o convite, foi a primeira coisa que eu falei, eu não sei se eu estou preparada para essa comparação, porque o potencial eu sei que eu tenho, mas nesse momento são potenciais diferentes, né? A gente tem uma secretária maravilhosa, e na época era uma diretora que fez com que esse turismo de fato crescesse. 11 anos de trabalho dentro da diretoria de turismo de Jundiaí é completamente diferente de uma pessoa que entra sem nenhuma experiência no setor público, né? Mas eu imagino que se o convite veio, existe uma porque potencial também, né? A gente tem para manter, né? E aumentar. Então, o trabalho vai ser desenvolvido. Vai dar show, com certeza. Tomara. E agora, uma pergunta que não quer calar. Como é que você equilibra tudo isso? Você fala, mulher polvo. Mulher polvo, ela tem 8 tentáculos, caramba, ela muita fica coisa. aqui, Ainda tem tempo de vir aqui bater um papo aqui no Corte dos Livros podcast. Então, assim, tem algumas coisas que é óbvio que a gente passa a dar mais foco, outras menos, né? O exemplo foi meu consultório, né? Eu diminuí muito o ritmo de atendimentos porque meu foco hoje está dentro da área de turismo. Estava dentro da minha vinícola, nem a minha vinícola agora tem mais toda essa minha dedicação, eu estou 100% disponível para esse novo desafio, né? Legal. Mas a gente não para com os pratinhos, né? Então eu falo assim, é o equilibrista mesmo. O pratinho ele tá girando devagarzinho, mas ele tá girando, não pode cair. Ele não vai cair. Então, mas eu acho que uma das coisas que mais me ajuda hoje é o fato de eu trabalhar com isso nas pessoas, que é buscar esse equilíbrio. Então, isso me ajuda muito, porque aí eu vou
né, ponderando e eu vou equilibrando a minha vida de acordo com aquilo que eu aplico dentro do consultório com as pessoas, então eu tenho que aplicar em mim. Então, assim, se eu tô equilibrando, acho que tá dando certo, né? Tá bom. E outra coisa é apoio que a gente tem que ter. Então, eu falo assim, se você não tem uma boa base de apoio, né, de pessoas à sua volta te ajudando, te auxiliando, muito dificilmente vai cair algum pratinho. Vai cair um pratinho, porque chega um momento que você fala, poxa, será que eu vou dar conta? Ou se sentir sozinho é muito comum quando você começa a ter várias frentes, porque nem todo mundo consegue acompanhar seu ritmo e nem todo mundo tem a disposição que você tem ou está disponível no momento que você precisa. Então, você se sente em alguns momentos sozinho e fala, mas acho que eu não vou dar conta não, porque não tô vendo ninguém aqui, meu barco vai afundar, né? Aí, quando você dá uma olhadinha, não, tem alguém ali com o remo e tá te auxiliando. Então, eu falo que a base de apoio é muito importante, né? E graças a Deus, eu tenho uma base boa de apoio, as pessoas em casa, meus filhos já não são mais tão pequenos, né? Eu nem tenho filho pequeno mais. Eu esperei esse tempo passar também. Então, eu tô numa fase da minha vida que eu realmente esperei construir. E aí, eu sempre tive essa ideia. Eu falei, vai chegar um momento em que eu vou poder escolher o que eu quero fazer, em que eu vou, de fato, falar assim, olha, agora eu posso conduzir os caminhos mais diferentes porque eu não tenho mais pessoas tão dependentes de mim. Então, a mãe, ela se vê muito presa enquanto os filhos são pequenos, porque são extremamente dependentes dela. Por mais que ela divida tarefas dentro de casa, por mais que o pai seja presente, por mais que o pai também ajude, a mãe é a mãe, né? Então, assim, ela tem, por si só, pelo seu feminino, aquele olhar múltiplo, aquele olhar de carregar embaixo do braço. Quer dizer, eu vim vivendo esse momento. E agora eu tô numa fase em que eu falo assim, poxa, meus filhos já estão encaminhados. Né? Então, já tô soltando para cada um ir viver sua vida e eu posso escolher fazer o que eu tô fazendo. E aí eu tenho o apoio deles, né? Eu tenho meu marido que me apoia pra caramba. Então, isso facilita pra caramba a vida da gente, né? Que legal. É fundamental, né? Total. É muita coisa. Mas tá bom, tá fazendo tudo com excelência, com certeza. Eles, não sei, né? Ainda bem que você perguntou pra mim, se você perguntar lá em casa... Talvez algum pratinho caiu. Talvez a Dona Onça, que lá é Dona Onça, né? E aí, não sei não, a mãe não é tão legal assim não, a mãe às vezes tá brava. Boa. Ô, Miri, como que é a Miriam leitora agora? Vamos entrar na parte da leitura. Tem tem, viu? Ou melhor, vou melhorar minha pergunta. Em algum momento na sua jornada, essa jornada incrível sua aí de anos, a leitura ela teve um papel assim fundamental? Você fala assim, não, a leitura aqui ela mudou o jogo. Você consegue olhar para trás e perceber algum momento que você falou, não, acho que tem um negócio diferente aqui? Eu aprendi a olhar para a leitura com olhos diferentes. Entendeu? Eu aprendi a fazer isso, porque até não entrar nesse meio terapêutico, eu não tinha hábito de ler. Eu gostava de ler, mas não tinha o hábito. Porque eu falo que é uma diferença muito grande entre você gostar de ler e você ser habituada a ler. Sim. Então, eu lia só o que eu precisava ler. Entendi. E aí, às vezes, eu pegava algo que eu gostava, mas deixava para depois, aparecia outra coisa no lugar e ia, sabe, empurrando a barriga e muitas vezes nem concluía o que eu tinha começado. E eu percebo que houve um momento em que eu aprendi a olhar a leitura com outros olhos e aprendi a valorizar a leitura, o quanto eu, de fato, aprendo com aquela leitura. E essa coisa do autoconhecimento me ajudou muito. Primeiro porque para você caminhar nessa jornada do autoconhecimento, você tem que ler. Total. Né? A leitura faz parte. Mesmo que algumas pessoas falem mas eu não gosto de ler, eu não consigo ler. Eu falo, mas vai no seu ritmo, mas não para. Então, dentro do processo de coaching, a gente instrui que a pessoa tem que ler um livro por semana. Nossa. Por isso que eu falo que o coaching não é para todo mundo. Sabe que quando eu falei que eu fiz aquele coaching, né? Aula 1. Começamos, tá valendo. Ela falou, você precisa ler Comunicação Não Violenta, primeiro livro. Já começou assim, ela nem perguntou se eu era leitor. Sim. Ela falou, você precisa ler esse livro. Porque a gente não pergunta mesmo se a pessoa gosta. A gente impõe, entendeu? Sim. É o 100%. Sim. Entendeu? Então, sim. Eu vou dar o meu 100%, você vai dar o seu? Sim.
Só que aí, por isso que eu falo que o coaching não serve para todo mundo, porque nem todo mundo consegue concluir um livro por semana, porque é desafiador. Se eu te der um livro fininho, ok, mas se eu te der um livro denso, e às vezes tem, sabe, uma leitura que é densa, você não vai concluir. Até eu, às vezes, não concluo, porque não vai. Ou é por falta de tempo, ou porque a leitura não desenrola. Nem eu não consigo. Hoje minha meta é 3 por mês. Então, tá quase. Exatamente, tá quase. Então, aí, mudou nesse período. Tá. Mas, mais do que isso, né? Não era só a obrigação de ler o livro 1 por semana. Era de ver o quanto ele transformava a minha vida no final de cada leitura. Porque dentro do processo, até do terapêutico, que eu continuo indicando livros para as pessoas lerem, eu sempre falo, terminou de ler o livro ou leu um capítulo que te chamou a atenção, escreve aquilo que te chamou a atenção, sabe? Primeiro pelo hábito da leitura, que é uma parte cognitiva que transforma muito, então você precisa ler. Tá. Tem pessoas que têm mais facilidade, porque merecem essa técnica. Tem outras que nem tanto. Essas que nem tanto, quando elas terminam de ler um capítulo que chamou a atenção e escreve o que ela aprendeu naquele capítulo, ela trabalha uma outra parte da cognição, que é a escrita. Tá. Então, quando eu leio, fixei e escrevo, fixei 2 vezes. Total. Né? Então, isso foi muito importante para mim durante esse processo de entender. E aí, quando eu estou escrevendo, eu já não estou mais escrevendo aquilo que eu li, mas eu estou escrevendo aquilo que significou para mim. Então, a minha leitura já mudou, porque aí eu já trouxe um aprendizado. E aí eu já estou, né, escrevendo aquele aprendizado. Então, eu falo que fundamental foi isso. Aprender a ler de verdade. Aprender a traduzir o que aquilo de verdade faz sentido para mim. E o que aquilo quer dizer, né? Naquele momento. Sim. Porque depois eu vou ler aquele livro e ele vai dizer outra coisa. E em outro momento vai dizer outra coisa, né? Total. Sempre aprendendo com a mesma leitura. Boa. Então eu vejo que foi uma das coisas marcantes. Se você entrar hoje lá, hoje não, aqui no YouTube mesmo, tá lá. Você não gosta de ler porque você lê errado. É o meu slogan, tá escrito lá. Exatamente. Porque às vezes você só tá lendo errado. Só tá lendo errado. Tem que realmente meditar na leitura, igual você falou, acabou, faz as anotações, né? E você falou uma coisa muito importante, que hoje em dia, cada vez mais, eu vejo que o pessoal não faz. Ó, eu tô com o meu papelzinho, minha caneta, eu poderia estar com um tablet. Sim. É diferente. É totalmente diferente. Eu tô com o meu papel, a minha caneta, minhas anotações. Ontem eu fiz o roteiro, escrevi, pensei, anotei. Poderia ser um tablet, poderia ser um celular, mas a escrita ela é muito potente, Exatamente. E faz muita diferença de você digitar e de você escrever. Sim. Né? Então, essa parte de cognição, ela faz parte do aprendizado. Então, quando eu escrevo, e até a maneira como você escreve, por que as escolas insistem tanto de você ter letra cursiva? Né? A minha não é. Então, a minha é uma mistura. Você pega eu escrevendo, também. Aí tá lá com letra de forma e letra cursiva e letra... Aliás, é um garrancho hoje em dia, porque eu escrevo tão rápido e a gente tá tão habituado a digitar que a letra vai ficando cada vez mais feia, né? Eu falo que eu tinha uma letra linda, hoje eu não entendo o que eu escrevo. Às vezes eu pego e falo, nossa, o que eu escrevi aqui? Que é na correria. A escrita é muito importante. Eu tava falando dos meus alunos da comunidade lá e alunas, né? Eu falo que, pô, com 40 anos eu comecei a escrever no diário. Nossa. Aí eu falei, nossa, foi quebrar uma crença pra mim, porque eu falei, poxa, eu tô com 40 anos escrevendo no diário. Pra quê, né? Poxa, que saco. Mas aí, o que aconteceu? Eu tava lendo um livro e o autor é o Brandon Burchard, que é esse coach americano, e ele mostrou por um estudo que os maiores CEOs da S&P 500, que é os 500 maiores empresa da Bolsa de Valores americana, tem diário e escreve no diário antes de dormir. Eu falei, cara, se o Zuckerberg escreve no diário, acho que eu consigo também. Por que eu não, né? Acho que eu consigo escrever no diário. Mas é um exercício... Até tem, né, esse termo, mas é um exercício terapêutico. Terapêutico, exatamente. Você não parar, é uma terapia, mas é terapêutico. De você parar ali 5, 10 minutos e responder umas perguntinhas ali. Maravilhoso. E porque ele te traz, né? Se a gente for avaliar, aí entrando na terapia, né? Vamos olhar o quanto de benefício e quantas coisas traz num simples parágrafo.
Então, eu fiz uma leitura, aí eu tô meditando sobre a leitura, já traz né, um conhecimento. Sim. Aí, daquele conhecimento, eu vou transferir para a escrita. Na hora que eu vou transferir para a escrita, eu já penso qual vai ser a minha forma de escrever para eu lembrar daquele assunto que eu meditei. Tá. Então, já não é mais só a minha leitura que está fazendo parte, eu já estou escrevendo de uma outra forma. Sim. Quando eu estou escrevendo de outra forma, eu já estou aprendendo 2 vezes, porque eu já estou pensando naquele assunto mais de uma vez e olhando ele com outro olhar. Quando eu estou escrevendo, aí a gente vai entrar na física quântica, do poder da escrita. Tá. E aí eu trago a energia daquilo que eu estou pensando, com aquilo que eu estou sentindo, junto com o meu aprendizado, e aí eu estou escrevendo. Então, assim, quando eu terminar de escrever, e se eu tiver o hábito de estudar aquilo que eu escrevi, ou você vai solucionar aquele seu problema daquele momento, ou você vai trazer aquele aprendizado para a tua vida, e aí depois de um certo tempo você vai olhar para o que você escreveu e você vai olhar para o que você tem, que são coisas vão ser situações completamente diferentes. Então, naquele momento eu estava numa situação, daqui um tempo eu estou em outra situação referente àquilo que eu escrevi naquele momento. Total. Não, esses dias eu tava voltando umas páginas porque eu tinha certeza que eu tinha anotado uma coisa. Uhum. Aí eu voltei, cheguei em dezembro. Eu falei, caramba, eu nem lembro que aconteceu isso em dezembro. E eu tinha anotado. Maravilhoso. Maravilhoso. Ô, Miriam, tem 3 livros assim. Você falou do coach, você falou da terapia. Nesses processos, tem sempre uns 3 queridinhos que você indica pro pessoal ler? Que eu indico? Tem um padrãozinho? Tem vários. Manda uns aí, manda uns 3 livros aí que você sempre indica pro pessoal. Que eu indico em qualquer início de processo, tá? Independente de vou anotar. Terapia ou... O Poder da Autorresponsabilidade. Paulo Vieira, né? Paulo Vieira. Paulo Vieira foi meu primeiro mestre. Minha primeira formação foi com ele. Não, e autorresponsabilidade começa por aí, né? Tem que começar por aí. Então, não tem como fugir. É o primeiro livro que eu indico mesmo, em qualquer... E ele pequenininho, bem tranquilo. Cisco de livro, né? E é um livrinho de cabeceira, livrinho que você lê em 3 dias, você terminou de ler o livro. Sim. Só que ele traz uma base muito boa, porque ele traz questionário dentro dele. Então, é um questionário bem simples, mas de perguntas bem... pertinentes, né? Exatamente. Então, você faz as perguntas antes de ler, e depois que você termina, você repete o questionário. E aí, seu questionário já muda na hora, né? Você leu, aí você respondeu, depois de 1 semana você vai ler, vai responder de novo, já mudou. Tá. E ele traz de verdade quais são as 5 leis da autorresponsabilidade. Então, quando você começa a ter percepção de que tem muita coisa que acontece na sua vida que só acontece porque você permitiu, muda tudo. Total. E eu falo que é um livrinho sem vergonha. Porque a hora que você terminou de ler, você fala, que saco, eu não queria saber disso. Tem coisa que não dá pra desver. Porque aí agora eu já sei que a responsabilidade é minha, e aí não dá mais para falar que eu não sabia, né? Porque a partir daquele momento, se acontecer de novo, é com a sua permissão 100% consciente. Total. Né? Então eu falo que ele é um livrinho sem vergonha. Tem gente que me xinga, que fala assim, Miriam, eu não queria saber disso. Mas se você não começar por aí... É um excelente começo. Nada vai mudar, né? Então, O Poder da Autorresponsabilidade é o primeiro livro de todos. Boa. Depois tem Picos e Vales. Cara, eu tô com esse livro em casa. Eu olhei pra ele ontem, você acredita? Picos e Vales. Picos e Vales. É o mesmo autor do Quem Roubou Meu Queijo, né? Isso. Quem Roubou Meu Queijo também é um livro muito bom. Tá. Mas eu sempre indico Picos e Vales. Porque muitas das vezes, 99% das vezes, vamos falar, a pessoa veio por um processo porque ela tá passando por uma situação desafiadora na vida dela. E aí, o Picos e Vales, ele traz exatamente esse olhar da gente entender que a vida é cíclica e que existem momentos que você vai estar lá no topo e existem momentos que você vai estar aqui embaixo. Tá. Aí, o segredo do livro é te ensinar como é que eu tô aqui em cima e me mantenho aqui em cima, e você não vai ficar 100% do tempo aqui em cima, mas quando você cair, como é que você sai desse vale? Tá. Só que ele é 8,80, né? Porque primeiro você tá no pico, depois você tá realmente no vale. E tem muitas pessoas que vêm pro processo, elas estão no vale quando elas entram no processo. E aí a gente ensina, o livro orienta de que aquele é um período da sua vida e você tem que aprender como sair desse vale e voltar para o pico, né? E aí entender que esse é
processo da vida e que vai acontecer com todo mundo. Às vezes eu não preciso estar no vale, mas eu vou estar num momento mais baixo, em outros mais alto, e aí a gente vai aprendendo a conduzir. Tá bom. É aquela coisa do, não acho que sua vida, para ser equilibrada, ela é uma linha reta. Né? A linha reta quer dizer que você morreu, esquece, né? Porque nem nosso batimento cardíaco é reto. Total. Então, você tem que estar ali, ó, no equilíbrio, né? Um pouco mais alto, um pouco mais baixo e se mantendo. Parou, esquece, você tá morto, né? Você não tá vivendo mais. Total. Então, eu vou ler, eu vou furar a fila. Isso, tá lá em casa. Picos e Vales. E é um livrinho simples, é bem curtinho. Fininho, 100 páginas, 120 páginas. Mas ele traz grandes ensinamentos. Boa. E aí depois tem vários outros. Aí depende muito da linha em que a pessoa vai querer seguir. Se ela está numa linha uma pegada mais profissional, executiva, enfim, o poder da persuasão, né? Ou como convencer alguém em 90 segundos, que aí já entra numa linha mais específica. Quem está nessa linha mais de coaching, metafísica, eu indico de cara o livro da Louise Hay, Como Você Pode Curar Sua Vida, para entender as questões emocionais, como está afetando. E a minha atual escritora aí, fantástica, é a Brené Brown. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Então, assim, eu tenho a coleção inteira dela. Ela é maravilhosa. Eu li acho que eu só não li acho que um livro dela, que é Eu Achei Que Isso Só Acontecia Comigo. Acho que só esse, não li, eu li todos, eu sou fã dela. Eu coloquei, em 2023 eu coloquei um livro dela na comunidade, que foi o primeiro, o mais famoso lá. Esqueci. Nossa, agora... Pô, me ajuda aí, você tava lá já. Não, o primeiro dela já é o best-seller, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Isso, a Coragem de Ser Imperfeito. Ano passado eu coloquei Mais Forte do Que Nunca. Nossa, foi maravilhoso também. E aí, agora eu tô lendo esse que eu comecei semana passada, né? Ele fala também a coragem de liderar, né? É maravilhoso. E é maravilhoso, porque todos eles trazem a mesma base dela, que é mostrar a sua vulnerabilidade, né? Aprender a lidar com a vulnerabilidade, e que isso é algo que acontece com todo mundo. E eu falo que é onde você conecta as pessoas. Total. Então, quando você entende qual é a sua e entende enxergar a do outro, e sabe que isso vai aproximar você, né, dessa outra pessoa ou dessas pessoas e não vai repelir, é onde de fato acontece a conexão, porque aí você traz humanidade para o teu momento, e você fala, poxa, eu passo por isso, você também passa por isso, você sabe lidar com isso? Eu sei. Então a gente encontra o caminho e vê que tudo tem solução, né? Então eu falo que a Brené, ela traz esse assunto de uma forma, leve, né? Leve, ela muito boa. Ela é incrível. Tem um documentário dela na HBO chamado Atlas do Coração. Maravilhoso. Maravilhoso. Ela é fantástica, eu gosto muito. E Dar e Receber. Dar e Receber. Dan Grant. Isso. Nossa, eu sou fã dele. Sou fãzaço Dar dele. e Receber é um livro que aí eu indico para todos, né? Independente de qual caminho você esteja fazendo aí no processo. Dar e Receber é um livro que... Leiam Brené Brown e leiam a Dan Grant. Qualquer um. Isso. É maravilhoso. Tá no caminho certo. Né? Tá em boas mãos. É isso. Ô, Miriam, e o que é óbvio pra você e as pessoas não percebem? Tipo assim, poxa, é tão óbvio isso, mas não é possível que ninguém tá enxergando isso. Um comportamento, algo que você fala assim, cara, isso é tão óbvio, por que ninguém enxerga isso? Poxa, tem tanta coisa que às vezes eu falo que eu o mais, assim, forte. Por exemplo, autorresponsabilidade pra mim é óbvio. Mas nem todo mundo percebe. Não, tem muita gente que não percebe ainda. Ainda põe a culpa em todo mundo, menos em si total. próprio, a culpa é de qualquer um, menos... a vítima, né? O que é óbvio pra mim, tem uma coisa que tenha ocorrido com mais frequência. E acho que pelo fato de agora eu estar envolvida com mais pessoas em equipes, né? Que eu falo que agora o meu olhar mudou um pouquinho. Então, assim, eu estava muito presa em olhar as pessoas de uma forma bastante humanizada, mas individual, né? Porque eu estava trabalhando com as pessoas individualmente. Agora, eu tô de fato dentro de uma equipe, né? E liderando. Então, assim, o que eu percebo que acontece muito, que é óbvio, e que as pessoas não percebem que é óbvio, é a comunicação
entre elas, sabe? E a maneira como eu me comunico. Tá tão embutido dentro das pessoas que a maneira como eu me comunico interfere diretamente na forma de eu me relacionar. E interfere diretamente na decisão de algo que tem que ser tomado naquele momento. Então, um comportamento, uma palavrinha mal colocada, mal interpretada, muda tudo. E aí muda tudo e interfere na opinião de outras pessoas. Total. E é tão óbvio isso. Porque às vezes uma pessoa influente que fala alguma coisa muda tudo. Muda tudo. E é tão óbvio que ninguém percebe. Muito bom. Ninguém percebe. Eu falo, como assim? Vocês não perceberam que a maneira é o mesmo? Às vezes eu falo, gente, é o mesmo assunto. É o que a gente já estava falando. Mas a maneira como a pessoa chegou, a emoção que a pessoa trouxe para aquele assunto, mudou. Mudou. Não, comunicação. Então, comunicação, para mim, é algo óbvio, mas que ninguém pratica. Ninguém pratica. Cada um tem a sua. E tem um negócio muito louco. Outro dia uma pessoa perguntou numa caixinha pra mim. Uma pergunta muito boa, inclusive. Adilson, se eu tivesse que ler só um tema em 2025, qual seria? Eu falei, comunicação. Comunicação, Comunicação é a habilidade de ouro. Porque com ela você resolve muita coisa na sua vida. Muita coisa, né? Eu até falei na resposta, eu falei, cara, guerra começa por falta de comunicação, as pessoas se separam por falta de comunicação. Não só amoroso, famílias, às vezes. Qualquer tipo de relacionamento, a base dele é comunicação, né? E as pessoas não sabem se comunicar. Ou elas são egoístas ao ponto de enxergar apenas a sua própria comunicação, né? Então, eu falo assim que de uns anos para cá, as palavras-chave, né, de cada época, de cada era é empatia, né, comunicação, mas assim, até onde as pessoas estão preparadas para entender de fato o que isso significa. Sim. Então, a maneira como eu me comunico tem muito a ver com a empatia que eu tenho por determinadas pessoas e situações. Uhum. Mas eu não posso me prender só na empatia, porque senão eu também começo a me comunicar de uma forma muito exacerbada, empática, e eu perco a razão, o discernimento do que de fato está acontecendo. Mas a comunicação em si é o fator principal. Então, assim, a comunicação ela é a base de todo relacionamento. Sim. Ela vai estruturar tudo, até de quem não se comunica. Né? Então, não se comunicar também é uma comunicação. Exatamente. Então, eu falo, a comunicação é óbvia, mas ninguém percebe. Muito bom. Né? Nossa, adorei essa. Isso é muito boa. Porque é óbvio. É óbvio que tem que cuidar da comunicação. Que tem que cuidar, mas ninguém cuida. Total. Você faz um monte de coisa. Em várias frentes, vários projetos e tal. Qual que é o seu poder? Qual que é o seu... essa pergunta eu nunca fiz, eu vou fazer agora, em primeira vez. Que medo. Se você puder, é quase a mesma coisa, mas de um jeito diferente. Se você pudesse me emprestar um superpoder, qual que seria? Que é seu. Porque normalmente eu faço uma pergunta assim, qual que é o seu diferencial? Mas eu acho que todo mundo tem um superpoder. Sim. Qual que é o superpoder da Miriam? Que você podia emprestar pra mim? Isso aqui você leva aí pra você. Nossa, um superpoder meu. Eu nunca me olhei desse jeito. Me pegou agora. Então vamos voltar na outra. Qual que é o seu diferencial? Então, qual é o seu superpoder? Mas então, eu nunca me olhei com esses olhos, entendeu? Engraçado que isso é algo que eu não faço essa avaliação. Então, se você fala assim pra mim, qual é o seu diferencial? Eu não sei qual é o meu diferencial. Sei lá, pode ser tanta coisa que pra você enxerga. Eu enxergo e faz muito sentido. E eu não tô enxergando. Até pelo fato de ser uma coisa pra mim corriqueira e fazer parte do meu dia a dia, eu não enxergo o meu diferencial. Porque pra você também às vezes é óbvio, né? Pois é. Tipo assim, é tão óbvio que eu não preciso nem falar, nem vou me prender a isso, né? Mas eu acho que essa coisa de ser multi, sabe? Sim. Essa coisa de ser multi e não é uma coisa multi de pesado. Pelo contrário, eu gosto, sabe? Então as pessoas falam assim, às vezes eu brinco, você tá cansado? Tô cansado. Nossa, mas por que você não larga isso? Por que você não larga aquilo? Porque eu gosto. Então assim, eu gosto desse cansaço, eu gosto dessa correria, eu gosto de estar na frente. É óbvio
que em algum momento eu vou ter que deixar umas coisas e outras. Mas é meu, sabe? É meu. Então, eu gosto de poder fazer parte disso. Então, eu acho que essa facilidade, talvez, não sei se é esse o meu superpoder, mas de poder lidar com várias coisas sem que isso, de fato, se torne um peso para mim, mas eu trago como um prazer ou como uma realização de estar ajudando essas frentes. Porque uma coisa que eu gosto muito em mim, que eu falo que isso eu trago comigo. Então, não sei de onde veio. Acho que veio de outras vidas, então, não sei. Trouxe aí uma herança ancestral aí, não sei. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu quero empreender, todas as frentes que eu entro, eu penso assim, é legal, é diferente, é desafiador, adoro desafios, eu vou aprender muito com isso. A primeira coisa, o que eu vou aprender com isso? Tá bom. Então, eu vou aprender tal coisa, vou dominar mais esse assunto que para mim faz falta, vai ser legal, vai ser interessante. Mas o que o outro vai aprender com isso? Até onde eu contribuo na vida do outro? Então, eu nunca faço algo para mim, especificamente. Eu faço para mim, olhando assim, o meu resultado tem que refletir na vida de alguém. Isso faz total sentido. Né? Então, se eu fizer para mim e fez sentido para você, reverberou em você, você aprendeu algo com isso, ou eu contribuí de alguma forma na tua vida, seja no seu trabalho, seja no teu produto, seja você como pessoa, você estava com uma debilidade, uma dificuldade, eu pude te ajudar em algum momento, eu tô feliz. Porque aí, de fato, eu pude contribuir com aquilo que eu vim fazer. Então, assim, o meu papel... Uma das perguntas que eu fiz quando eu entrei nesse ramo do turismo era essa. E eu ficava me questionando, e eu fiquei por anos me questionando. O que eu tô fazendo aqui? Porque eu gosto de pessoas, eu fui para o ramo das pessoas, me especializei em pessoas, fui para o autoconhecimento, trabalho desenvolvimento pessoal. O que eu tô fazendo no turismo? Eu falo, gente, tem que ter um propósito. E aí eu fui entendendo ao longo do tempo, sabe? Eu falo, eu tô sendo uma ferramenta aqui, eu tô sendo trabalhada. Então, em algum momento aqui, vai ter alguém que vai precisar do meu trabalho. Ou do olhar que eu tenho diante desse trabalho. Então, o que eu vejo? Que toda essa bagagem que eu trago de conhecimento em outras áreas, que não tem nada a ver com o prático ali, né? Do processo, né? Do procedimento, ela vem como um plus. Porque aí eu falo, gente, mas vocês já pararam para olhar? Se a gente olhar dessa outra forma... E se a gente tentar trazer esse negócio aqui um pouco mais leve? E se a gente olhar isso com outros olhos? Você já se colocou do outro lado? E até as relações dentro, né? Dos seus departamentos, por exemplo, dentro do meu departamento. Eu tenho um departamento maravilhoso. Eu falei que hoje eu tenho uma equipe fantástica. É uma equipe que a gente já cocriava essa equipe sem saber que ela iria existir. E hoje ela existe. Mas até ali dentro. Sabe? Elas falam assim, Mi, você sempre teve esse olhar mais empático e do olhar do lado de fora. Então, às vezes, é importante a gente conversar sobre isso, o quanto ele pode contribuir aqui dentro. Porque as pessoas estão presas dentro dos seus mundos, né? Total. E aí, quando vem alguém com um olhar mais amplo, isso acaba maravilhoso. Expandindo. E faz todo sentido porque essa resposta sua tem a ver com a sua trajetória. Sim. Sempre, de alguma maneira, você estava se relacionando com pessoas, ajudando alguém a ter algum tipo de resultado. Isso, exatamente. Esse trabalho que eu iniciou, primeiro o trabalho terapêutico, que era 100% isso, né? Então, eu falo assim, lá atrás, quando eu entrei para a estética, que começou lá atrás, eu já queria ajudar alguém, né? Então, assim... Estética para mim, e além do que a estética hoje está muito presa. Então, assim, não é a beleza. Eu trabalhava a estética com o olhar do bem-estar. Entendi. Então, sempre buscando o que é bom para você. Não com o padrão de beleza, mas até onde você quer chegar, até onde você acha que com a estética tá bom para você. É isso que nós vamos trabalhar. Depois, quando eu fui para o autoconhecimento, aí você vai mais profundo, mas trabalhando individualmente. E aí, quando você vem para essa área do turismo, e aí eu falava, nossa, mas não encaixa, olha só, não tem nada a ver. Tá muito distante uma coisa da outra. Depois, um dia, a ficha caiu e eu falei, mas não tá distante, porque a gente não deixou de ser. Aí, volta lá atrás, no começo da nossa conversa.
Se eu olhar para mim só como um ser físico e material, eu fico presa no meu mundo. Mas se eu começo a olhar para mim com todos os meus corpos, então tudo isso que eu trago faz parte do que eu tô hoje. Total. Então, dentro desse ambiente que pode parecer mais denso, que pode parecer fixo, rígido, sem flexibilidade, existe flexibilidade. Entendi. Faz total né? sentido. E aí eu posso trazer esse conhecimento para cá também. Tá. E aí, quando eu trago esse olhar, as coisas ficam leves, as coisas se resolvem. Né? Quando eu trago a empatia ali dentro do ambiente, quando eu trago essa questão do vamos olhar para o seu ser espiritual, o que está pedindo agora, Tá. né? Então... Não, maravilhoso. Maravilhoso. Gostei do superpoder. eu improvisei aqui com essa pergunta. Normalmente eu pergunto qual que é a ou vantagem competitiva ou diferencial. Mas daí veio o superpoder, eu respeitei minha intuição. Adoro intuição. E fiz a pergunta do superpoder. Se você tivesse aqui, ó, no Corte dos Livros Podcast, você é a host hoje, quem que você gostaria de entrevistar desse universo aí de leitura? Tem uma pessoa que você... Universo de leitura? É. Uau. Nossa. Não precisa ser daqui não, tá? Pode ser... Qualquer um. Qualquer um, não precisa ser do Brasil, não. Deepak Chopra? Nossa, pensou? Esse livro Pode ser? Pode, opa! Esse livro é maravilhoso. As 7 Leis Espirituais, né? Sim. Maravilhoso esse livro. Deepak Chopra é maravilhoso. Acho que vai ser difícil no Corte dos Livros, mas vamos... Ah, por que não? Vamos deixar. Exato. Miriam, passou voando aqui. Queria te agradecer. Foi um papo muito gostoso, muito legal. Legal. Eu já conheci um pouco da sua jornada, mas legal que a audiência agora te conhece também. Todas essas suas frentes. Foi muito legal, muito gostoso. Queria te agradecer de novo pelo seu tempo, ter encaixado um tempinho para vir contar sua história aqui e deixar um recado final aqui para quem ficou até agora com a gente. Tá, eu agradeço muito, né? Já comecei agradecendo, para mim foi uma honra, eu não esperava esse convite, me sinto realmente lisonjeada. Obrigada, acompanho, né, seu trabalho também, admiro muito. Quem sabe um dia eu entro pro Clube do Livro, tá? É sábado, às 8h30 da manhã. Então, eu vou arrumar um tempinho sábado, 8h30 da manhã. E, enfim, foi um prazer gigantesco, viu? Muito obrigada mesmo pelo convite. E aí eu convido todas as pessoas a virem conhecer Jundiaí, agora nessa nova frente. Venha conhecer Jundiaí, venha visitar Jundiaí. Nós temos 9 rotas turísticas, estamos indo para a nossa 10ª rota turística. Jundiaí cresceu, Jundiaí expandiu, Jundiaí tem muita coisa boa. Enfim, gente, vocês vão vir, vão se encantar. Tem turismo rural, tem turismo gastronômico, tem turismo cultural, tem turismo para criança, tem rota italiana, tem tudo que você imaginar tem aqui em Jundiaí. Então... E tá pertinho, ó, tá entre São Paulo e Campinas. Exato, né? 40 minutos aí de São Paulo, num dia sem trânsito, você vem, 40 minutos. Bem tranquilo. Temos a nossa rede hoteleira, então também quem quiser vir, como nossas rotas são rotas, a maioria descentralizadas, ninguém consegue conhecer uma rota inteira num dia. Então vem, passa um final de semana aqui com a gente e vocês vão se encantar, assim como eu, uma boa jundiaiense. Estamos em casa aqui. Fazendo propaganda da minha cidade. Boa, muito bom. Muito bom. Pessoal, vocês vai ter que mandar esse episódio para frente. Então, compartilha esse episódio para um amigo, para uma amiga, enfim, se você gostou. Dê um like aqui, que é importante. E todas as quartas, 7h da noite, tem episódio novo. Sempre com pessoas assim incríveis que têm a leitura na vida. Vocês viram aqui hoje o quanto a Miriam falou de livro nas entrelinhas. E sempre trazer uma pessoa legal aqui pra gente conversar e debater sobre leitura. Tá bom? Até quarta que vem. Tchau!